A seda branca da sua camisa grudou na pele instantaneamente. Transparente. Completamente transparente. Meu Deus. Suas mãos voaram para cobrir o peito, mas era tarde demais. O jardineiro estava ali, a menos de 5 metros, ferramentas ainda na mão, olhos arregalados. Ele viu tudo. Desculpe, eu não... A voz de Valentina saiu estrangulada. Não olhe! Miguel virou o rosto tão rápido que quase machucou o pescoço. Suas mãos já trabalhavam no botão da camisa jeans que vestia. Desculpe, dona Valentina. Ele tirou a camisa sem olhar para trás, estendendo o braço com o tecido ainda quente do seu corpo. Por favor. Valentina ficou paralisada. Ninguém simplesmente desviava o olhar assim. Não os homens que ela conhecia. Não depois de ver o que ele acabara de ver. Eu vou consertar a válvula agora. Miguel manteve as costas viradas, braço ainda estendido, músculos tensos sob a camiseta branca que usava por baixo. As mãos dela tremiam quando pegou a camisa jeans. Cheirava a sabão e algo mais. Trabalho honesto, talvez. Ela a puxou sobre os ombros rapidamente, fechando os botões com dedos que não obedeciam. Pode se virar. Ele esperou mais 3 segundos antes de girar lentamente. Seus olhos encontraram os dela e permaneceram ali. Nada mais. Vou fechar o registro principal primeiro. Miguel se abaixou, pegou sua caixa de ferramentas e caminhou em direção ao medidor de água com passos decididos. Valentina o observou trabalhar, ainda abraçando a si mesma dentro da camisa dele, que era grande demais. Seus dedos encontraram o tecido áspero do jeans. Ainda estava quente. Quanto tempo vai levar? 15 minutos para a emergência. Preciso trocar a válvula completa, mas isso pode esperar. Ele não olhou para ela enquanto falava. Manteve o foco nas mãos, girando o registro com movimentos precisos. Valentina deveria entrar, trocar de roupa, esquecer que isso aconteceu. Mas seus pés não se moviam. Você sempre trabalhou com... isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Miguel pausou, apenas por um segundo, antes de continuar fechando o registro. Com jardins? Com situações constrangedoras. Ele quase sorriu. Quase. Primeira vez que vejo uma válvula explodir assim. Sistema antigo. Pressão acumulada. Valentina cruzou os braços, percebendo tarde demais o quão defensiva parecia. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. Miguel finalmente a encarou. E havia algo nos olhos dele, compreensão, talvez, que a desarmou completamente. A senhora precisa entrar. Está tremendo. Ela estava. Mas não tinha certeza se era pelo frio ou pela forma como ele a olhava. Como se ela fosse uma pessoa, não um acidente embaraçoso, não um corpo exposto. Miguel! A voz estridente de Dona Márcia cortou o momento. A proprietária da empresa de paisagismo atravessava o jardim com passos apressados, telefone na mão. O que aconteceu aqui? Válvula estourou. Já fechei o registro. Dona Márcia olhou de Miguel para Valentina, para a camisa jeans que ela vestia, e sua expressão se suavizou em entendimento. Dona Valentina, a senhora está bem? Estou. Foi só um susto. Miguel, você trouxe as ferramentas para a substituição? Não. Vou precisar buscar na loja. Dona Márcia assentiu, já digitando no telefone. Vou pedir para o Diego trazer. Pode continuar com a poda das roseiras enquanto isso. Miguel juntou suas ferramentas sem discutir. Valentina viu quando ele pegou sua jaqueta jeans do caminhão, colocando-a sobre os ombros nus. Dona Márcia. Ambos viraram para encará-la. Ele pode usar o banheiro de serviço para lavar as mãos? Antes de continuar, foi um gesto pequeno, insignificante. Mas a expressão de Miguel mudou, apenas uma fração. Claro. Obrigada, Dona Valentina. Dona Márcia já estava fazendo outra ligação, gesticulando para Miguel segui-la até os fundos da propriedade. Valentina finalmente entrou pela porta da cozinha, dedos ainda apertados no tecido da camisa dele. Sua terapeuta atendeu no segundo toque. Valentina, pensei que nossa sessão fosse só amanhã. Doutora Paula, eu preciso... Algo estranho acabou de acontecer. Estranho como? Valentina olhou para o jardim através da janela. Miguel havia voltado. Estava ajoelhado ao lado das roseiras, podando com precisão cirúrgica. Eu acho que alguém acabou de me ver. Ver de verdade. E não sei o que fazer com isso. O silêncio do outro lado da linha durou 3 batidas do seu coração.
Conte-me tudo. Então ela contou. Sobre a água, a camisa, os olhos dele que desviaram, a gentileza que não esperava. E agora ele está no seu jardim. Sim, e você está usando a camisa dele. Valentina olhou para baixo para o jeans desbotado que cheirava a sabão e trabalho. Ainda estou. Por que não trocou de roupa? Essa era a pergunta de R$1 milhão, não era? Não sei, mas ela sabia. Pela primeira vez em 6 meses, desde que Bruno a deixou, desde que o divórcio se finalizou, desde que a vida perfeita que ela construiu desmoronou, alguém a tratou como se ela importasse. Não como troféu, não como coitada, não como objeto, como pessoa. Doutora Paula, eu nem sei o nome completo dele, mas quer saber? Não era pergunta. Valentina fechou os olhos, sentindo o peso da camisa jeans em seus ombros. Ainda quente, ainda dele. Quero. Do lado de fora, Miguel podava as roseiras com as mãos firmes de quem entendia de criar beleza. E Valentina percebeu, com um aperto no peito que a pegou desprevenida, que fazia anos que não sentia curiosidade por nada. Muito menos por alguém. 3 dias. Valentina passou 3 dias evitando o jardim enquanto sua mente não parava de voltar para aquele momento. A camisa molhada, os olhos dele desviando, a gentileza que não fazia sentido. Ela lavou a camisa jeans 2 vezes. Passou, dobrou, mas ainda não havia devolvido. Ridículo, murmurou para si mesma, observando Miguel através da janela da cozinha. Ele chegava sempre às 7 da manhã, pontual como relógio suíço. Suas mãos se moviam com precisão entre as plantas, como se conhecesse cada folha pelo nome. E talvez conhecesse. Valentina pegou a cafeteira francesa antes que pudesse se convencer do contrário. O calor de outubro já fazia o ar tremer quando ela atravessou o jardim. Miguel estava ajoelhado ao lado dos canteiros de bromélias, anotando algo em um caderno pequeno. Bom dia. Ele levantou o rosto, surpresa clara nos olhos escuros. Dona Valentina. Bom dia. Trouxe café. As palavras saíram mais abruptas que ela pretendia. Miguel olhou para a bandeja nas mãos dela. Cafeteira, 2 xícaras de porcelana, açúcar. A senhora não precisava. Eu sei, mas ela estava ali mesmo assim, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o sol da manhã. Miguel limpou as mãos na calça jeans e se levantou. Ele era mais alto que ela lembrava. Ou talvez ela simplesmente nunca tivesse prestado atenção. Posso usar a mesa ali? Valentina apontou para o conjunto de ferro fundido sob a jabuticabeira. Miguel assentiu, pegando o caderno do chão. Ela serviu o café com mãos que insistiam em tremer levemente. Ridículo. Era só café. Açúcar? Um pouquinho. Obrigado. Eles beberam em silêncio por um momento. Valentina observou as bromélias que ele estava catalogando. Você anota todas? Sim. Espécies, condições, necessidades específicas. Miguel virou o caderno para ela. A caligrafia era surpreendentemente elegante, quase arquitetônica. Cada planta tinha um pequeno desenho ao lado. Você desenha? Desenhava. Fazia parte do trabalho. Algo na voz dele mudou. Valentina pegou aquilo, aquela dor pequena que ele tentou esconder. Que trabalho? Miguel tomou um gole longo de café antes de responder. Arquitetura paisagística. As palavras caíram entre eles como pedras em água parada. Você é arquiteto? Fui. Estudou onde? FAU-USP. Arquitetura e urbanismo, depois especialização em paisagismo. Valentina pousou a xícara devagar, tentando processar isso. USP, você estudou na USP. Bolsa integral. Enem. Não havia orgulho na voz dele, apenas fato. Miguel continuou olhando para o caderno, dedos traçando as linhas de um dos desenhos. E agora você... Trabalho com jardins, como prestador de serviços para a dona Márcia. A forma como ele disse isso, sem amargura, sem vergonha, mas também sem alegria, fez algo apertar no peito de Valentina. Por quê? Contas não se pagam sozinhas. Ele fechou o caderno e ela percebeu tarde demais que havia pressionado demais, rápido demais. Desculpe, não é da minha conta. Não, Desculpe, não quis ser rude. Miguel passou a mão pelo cabelo, e Valentina viu cansaço ali. O tipo que vinha de carregar peso demais por tempo demais. Eu tive um escritório, pequeno, mas era meu. Fazia projetos residenciais, algumas praças públicas. O que aconteceu? Crise, sócios errados, dívidas. 3 palavras que provavelmente escondiam anos de dor.
Valentina conhecia bem isso. Resumir tragédias em frases curtas porque falar mais doía demais. E os projetos? Você ainda tem? Alguns. Por quê? Ela não tinha certeza. Só sabia que precisava ver. Precisava entender quem era esse homem que apareceu na sua vida, encharcando-a e virando tudo de cabeça para baixo. Curiosidade. Miguel a estudou por um momento como se tentasse decidir algo importante. Então pegou a carteira do bolso de trás. Ainda tenho alguns cartões velhos. Do escritório. Ele tirou um cartão desgastado, as bordas levemente dobradas de tanto ser manuseado. Valentina pegou com cuidado, como se fosse algo precioso. Miguel Santos, arquitetura paisagística, criando espaços que respiram. O design era limpo, sofisticado. Um pequeno desenho de samambaia entrelaçava-se com as letras. No verso, fotos minúsculas de projetos. Você fez o Parque Linear do Aricanduva? A surpresa na voz dela foi genuína. Valentina conhecia aquele parque. Já tinha ido lá algumas vezes, quando ainda era casada, e Bruno fingia se importar com passeios em família que nunca aconteceram. Fui parte da equipe, não o projeto todo. Miguel, isso é incrível. Ele deu de ombros, mas ela viu o rubor subindo pelo pescoço dele. Orgulho, saudade, dor. Era. Antigamente. Ainda é. As palavras saíram com mais intensidade que Valentina pretendia. Miguel a olhou, realmente olhou, e algo passou entre eles. Reconhecimento, talvez. E a senhora? PUC, não é? Como você, Dona Márcia mencionou. Relações internacionais. Valentina riu, um som amargo que a surpreendeu. 4 anos estudando para me tornar a esposa de alguém. A senhora nunca trabalhou? Para quê? Bruno ganhava o suficiente para 10 famílias. Ela ouviu a defensiva na própria voz e odiou isso. E agora? Agora Bruno está com a personal trainer dele e eu estou aqui, tomando café com o jardineiro. O silêncio que se seguiu foi denso, constrangedor. Valentina fechou os olhos, querendo pegar as palavras de volta. Desculpe, isso foi horrível. Foi honesto. Miguel se levantou, guardando o caderno e a carteira. Valentina sentiu pânico subir pela garganta. Ela havia estragado tudo, como estragava tudo ultimamente. Eu não quis dizer. Eu sei o que a senhora quis dizer. Ele pegou a xícara vazia, colocando-a de volta na bandeja com cuidado. A diferença é que eu ainda posso ser qualquer coisa. Eu estou recomeçando aos 35. A senhora tem 32. Valentina piscou, chocada que ele soubesse sua idade. Como você... Internet. Não foi difícil. Ele havia procurado por ela. Assim como ela tinha procurado por ele, tarde da noite, quando não conseguia dormir. Mas não havia encontrado nada. Nenhuma rede social, nenhum perfil profissional ativo. Miguel, obrigado pelo café, Dona Valentina. Preciso terminar as bromélias antes do calor ficar muito forte. Ele voltou para os canteiros, deixando-a ali com a bandeja e o cartão ainda nas mãos. Valentina olhou para o design elegante, para as fotos pequenas de projetos que respiravam vida e criatividade. Virou o cartão procurando mais informações. E foi quando viu, na parte de trás, quase apagada, uma anotação à mão. Primeiro lugar, Prêmio Burle Marx 2021. Seu telefone estava tocando. Marina. O nome piscava na tela do celular que Miguel havia deixado sobre a mesa de ferro. Valentina não atendeu, mas viu a foto de contato. Uma mulher de olhos gentis e sorriso cansado, com uma criança pequena no colo. A ligação foi para o correio de voz. Miguel voltou para pegar o telefone. Percebeu a chamada perdida e suspirou. Minha irmã. Ela sempre liga quando estou trabalhando. Marina? Ele pareceu surpreso que ela tivesse visto o nome. Sim, ela... Bem, ela meio que me criou. Nossa mãe ficou doente quando eu tinha 15. Sinto muito. Não precisa. Marina é irritante, mas é a melhor pessoa que eu conheço. A forma como ele falou sobre a irmã, com aquela mistura de exasperação e amor profundo, fez algo se mover dentro de Valentina. Você precisa ligar de volta? Depois. Ela só quer saber se estou comendo direito. Miguel riu. Um som curto e genuíno, e Valentina percebeu que era a primeira vez que o ouvia rir. Ela gostou do som. Gostou demais. Miguel, sobre o que eu disse? Esquece. A senhora estava sendo honesta. Eu respeito isso. Ele guardou o telefone e olhou para ela de um jeito que fez Valentina esquecer como respirar. Mas para o registro, a senhora não é só a esposa de alguém. Talvez nunca tenha sido.
Então ele voltou para as bromélias, deixando Valentina ali, segurando um cartão que pesava mais que deveria e uma pergunta que ela não tinha coragem de fazer. Quem era ela, se não fosse a filha dos Albuquerque, a ex-esposa de Bruno, a mulher que morava na mansão de Jardim Europa? Valentina olhou para Miguel trabalhando sob o sol de outubro, mãos sujas de terra, construindo beleza onde deveria haver apenas manutenção. E pela primeira vez em anos, ela quis descobrir a resposta. Eu quero contratar você. Valentina soltou as palavras assim que Miguel desceu do caminhão na segunda-feira seguinte. Ela havia ensaiado isso no espelho, no chuveiro, deitada na cama às 3 da manhã. Miguel fechou a porta do veículo devagar, como se precisasse processar o que acabara de ouvir. A dona Márcia já cuida do contrato. Não, você. Miguel Santos, arquiteto. Ela viu quando o sobrenome completo o atingiu. Ele endireitou os ombros e algo mudou em seu rosto. Para quê? A área dos fundos. Quero redesenhar tudo. Dona Valentina. Valentina. Só Valentina. O nome saiu como súplica, e ela odiou o quão desesperada soou. Miguel olhou para a casa, para o jardim impecável, de volta para ela. Não precisa fazer isso. Fazer o quê? Me dar trabalho por pena. A acusação cortou mais fundo do que deveria. Valentina deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Eu vi seu portfólio, online. Procurei você de madrugada como uma adolescente obcecada. Isso arrancou um sorriso relutante dele. Encontrou o quê? Tudo. O prêmio Burle Marx. Os 3 projetos residenciais que foram publicados na Vogue Casa. A praça em Moema, que virou case study na FAO. Miguel passou a mão pelo rosto e ela viu vergonha ali. Por que vergonha? Isso foi há anos. E continua sendo brilhante. Valentina. O nome dela na boca dele soou diferente. Íntimo. Real. Por favor, me deixe contratar você de verdade. Não como jardineiro. Como arquiteto. Eu não posso aceitar caridade. Isso não é caridade. É negócio. Eu pago o que você vale. E você entrega o que eu preciso. Ele a estudou por um longo momento, procurando por algo que ela não conseguia nomear. Precisa mesmo redesenhar os fundos? Não. O jardim estava perfeito. Sim. Miguel suspirou e ela soube que ele tinha visto através da mentira. Vamos conversar sobre isso, mas não aqui. Onde? Conhece o bar do Zé, em Pinheiros? Valentina balançou a cabeça e ele sorriu daquele jeito que fazia seu estômago revirar. Encontro você lá, 18 horas. Não chegue de salto alto. Ela chegou de salto alto. Claro que chegou. O bar do Zé era tudo que Valentina não estava preparada para encontrar. Mesas de plástico na calçada, cheiro de fritura no ar, música alta vazando do interior. Miguel já estava lá, sentado em uma mesa de canto, 2 cervejas abertas à sua frente. Ele usava a mesma calça jeans do trabalho, mas havia trocado a camisa por uma camiseta preta simples. Valentina se sentiu ridícula no seu vestido animale e escarpin chutes. Você veio? Você duvidou? Um pouco. Ele empurrou uma cerveja na direção dela. Valentina olhou para a garrafa de Brahma como se fosse um quebra-cabeça. Eu normalmente não... Eu sei. Mas aqui é assim. Confie em mim. Então ela confiou. Pegou a garrafa e bebeu. E o líquido gelado desceu queimando. Estranho e surpreendentemente bom. Melhor? Diferente. Miguel riu. Aquele som que ela estava começando a gostar perigosamente. Um garçom se aproximou, bloco na mão. E aí, Miguel? O de sempre? 2, Carlinhos. E capricha. Carlinhos piscou para ela antes de desaparecer no bar. Você vem aqui bastante. Toda sexta depois do trabalho. Ou vinha quando tinha escritório em Pinheiros. E agora? Agora venho quando Marina me deixa. Ela acha que eu bebo demais sozinho. Ele disse isso com leveza. Mas Valentina ouviu a verdade pesada embaixo. Você mora com sua irmã? Temporariamente. Em Itaquera. Até eu juntar dinheiro para voltar a alugar algo. Itaquera. Do outro lado da cidade. Anos-luz do mundo dela. Deve ser difícil. É humilhante. A honestidade crua nas palavras dele a silenciou. Miguel tomou um longo gole da cerveja. Marina é enfermeira no HC. Conseguiu o cargo através de concurso público, trabalha feito louca, cuida da filha sozinha desde que o marido morreu. E agora tem que cuidar do irmão fracassado também. Você não é fracassado. Perdi tudo que construí. Como você chama isso? Valentina pensou em seu casamento de 8 anos, em como havia se tornado invisível na própria vida.
Sobrevivência. Miguel a olhou então, realmente olhou, e ela sentiu aquele olhar em cada terminação nervosa. É isso que você está fazendo? Sobrevivendo? Tentando. Carlinhos voltou com 2 pratos generosos de pastéis fumegantes. Carne para os 2. Aproveitem. Valentina olhou para a comida gordurosa, dourada, perfeita. Quando foi a última vez que comeu algo sem contar calorias? Come. Miguel já estava no segundo pastel quando ela finalmente pegou um. A primeira mordida explodiu sabor em sua boca. Carne temperada, massa crocante, completamente diferente dos canapés que ela servia em jantares chatos. Bom? Incrível. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. A rua estava viva ao redor deles. Carros passando, pessoas rindo, música pulsando. São Paulo em sua forma mais crua e real. Então, o projeto. Miguel limpou as mãos no guardanapo e pegou um caderno pequeno da mochila. Me fala o que você quer, de verdade. Valentina abriu a boca para repetir a mentira sobre os fundos, mas as palavras que saíram foram outras. Eu quero me sentir viva de novo. Os dedos dele pausaram sobre o caderno. Isso não é um briefing de projeto. Eu sei, mas era a verdade. A primeira verdade honesta que ela disse em meses. Miguel fechou o caderno devagar. O que aconteceu com você, Valentina? Eu me casei aos 24. Bruno era sócio de uma empresa de tecnologia, lindo, ambicioso. Minha mãe adorou. E você? Eu achei que amava. Ou talvez amasse a ideia dele. Não sei mais. Ela terminou a primeira cerveja e, sem pedir, Miguel pediu mais 2 com um gesto para Carlinhos. Durante 8 anos, eu fui a esposa perfeita. Jantares de negócios, festas beneficentes, decoração impecável. E aos poucos, eu simplesmente desapareci. Ele te traiu. Não era pergunta. Com a personal trainer, descobri há 6 meses. Clichê até o fim. Sinto muito. Não sinta. A verdade é que eu já estava morta por dentro muito antes disso. Ele só foi honesto primeiro. Miguel pegou a mão dela sobre a mesa e o toque a atravessou como eletricidade. Você não estava morta. Estava esperando. Por quê? Para acordar. Valentina entrelaçou os dedos nos dele sem pensar. E você? Qual é sua história? Ele soltou uma risada amarga. Trabalhei 5 anos em escritórios grandes. Aprendi tudo o que podia. Economizei cada centavo. Abri meu próprio negócio aos 28 com 2 sócios da faculdade. O que deu errado? Eles estavam desviando dinheiro, pegando projetos paralelos, usando nosso CNPJ, embolsando tudo. Quando descobri, já tínhamos dívidas enormes com fornecedores. Você denunciou? Pensei em fazer isso. Mas provaria o quê? Eu era sócio também, seria minha palavra contra a deles. Miguel soltou a mão dela para esfregar o rosto. Cansaço pesado em cada movimento. Assumi as dívidas. Fechei o escritório. E agora estou aqui, podando roseiras e fingindo que não morri junto. Você não morreu. Não, porque você ainda desenha, ainda anota as plantas, ainda se importa. As palavras saíram carregadas de algo que Valentina não estava pronta para nomear. Miguel. A voz masculina cortou o momento. Um homem de óculos e camisa social se aproximava, sorriso largo no rosto. Rodrigo? Miguel se levantou e eles se cumprimentaram com aquele abraço rápido masculino. Cara, faz quanto tempo? Desde a formatura? Mais ou menos. O que você está fazendo por aqui? Rodrigo olhou para Valentina e ela viu o choque, a curiosidade, o julgamento passar pelo rosto dele em sequência rápida. Mesma coisa de sempre. E você? Voltou para a área? Ainda não. Trabalhando com paisagismo. Ah, uma palavra. Tanta pena condensada em uma sílaba. Rodrigo, essa é Valentina. Valentina. Rodrigo era meu colega na FAO. Ela estendeu a mão e Rodrigo a apertou com a cautela de quem tocava algo frágil. Prazer, vocês são... A pergunta ficou no ar, não formulada, mas clara. Negócios. Miguel respondeu rápido demais, e Valentina sentiu aquela palavra como um tapa. Legal, legal. Bom te ver, Miguel. A gente se fala. Rodrigo saiu apressado, já puxando o celular do bolso. O silêncio que ficou era denso de coisas não ditas. Desculpa. Pelo quê? Por ele. Por ser estranho. Não foi estranho, mas foi. Foi estranho ver o julgamento nos olhos de Rodrigo. O choque de encontrar Miguel com alguém como ela. Como se eles fossem de planetas diferentes. E talvez fossem. Valentina pegou a bolsa,
dedos tremendo levemente. Está tarde. Eu deveria ir. Valentina, espera. Mas ela já estava de pé, jogando dinheiro na mesa. Muito mais do que o necessário. Obrigada pela cerveja. E pelos pastéis. Deixa eu te levar. Não precisa. Por favor. Havia algo desesperado na voz dele que a fez pausar. Uber. Vou chamar um Uber. Miguel assentiu, pegando a mochila em silêncio. O carro chegou em 5 minutos. Eternos, dolorosos. Eles esperaram na calçada sem se tocar, sem se olhar. O motorista era um senhor de uns 60 anos que nem levantou os olhos do celular. Valentina entrou primeiro. Miguel hesitou antes de entrar também. Jardim Europa primeiro, depois Itaquera. O carro saiu e São Paulo passou pela janela em borrões de luz. As mãos deles estavam no banco, centímetros de distância. Valentina olhou para os dedos dele, calejados, fortes, honestos. Ela moveu a mão. Só um pouquinho. Ele fez o mesmo. Seus dedos mindinhos se tocaram, e Valentina esqueceu como respirar. Miguel virou a palma, como se fosse entrelaçar os dedos nos dela. Ela já estava inclinando a mão para encontrar a dele quando seu telefone vibrou. Mãe, jantar amanhã. Tenho alguém para você conhecer. Não aceito não como resposta. O momento se quebrou. Valentina puxou a mão de volta, olhando pela janela. Miguel se afastou também, criando distância segura entre eles. O resto do trajeto foi silêncio. Quando pararam na frente da mansão, Valentina não conseguiu fazer suas pernas se moverem. Miguel... Boa noite, Valentina. Ela desceu do carro como sonâmbula. Ouviu quando Miguel pediu ao motorista para esperar até ela entrar. Sempre tão gentil, sempre tão certo, e ela sempre estragando tudo. Valentina atravessou o jardim, empurrando a porta da frente. Antes de fechar, olhou para trás. O Uber já estava partindo, levando Miguel de volta para o outro lado da cidade. De volta para o mundo dele, longe do dela. Seu telefone vibrou novamente. Mãe, Fernando Álvares, empresário, divorciado. Perfeito para você. Valentina olhou para a mensagem, para a casa vazia ao redor, para a vida que não queria mais, e então digitou a resposta que sabia que não deveria dar. Valentina. Ok. Que horas? Valentina acordou com o som da campainha ecoando pela casa. 7 da manhã. Quem tocava campainha às 7 da manhã? Ela desceu as escadas ainda de roupão, cabelo solto, sem maquiagem. Abriu a porta e encontrou Beatriz Albuquerque em toda sua glória matinal. Tailleur bege impecável, cabelo preso em coque perfeito, um sorriso que prometia problemas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Bom dia para você também, querida. Beatriz entrou sem convite, olhos já escaneando a casa em busca de imperfeições. Pensei em vir cedo para ajudar você a se arrumar para o jantar. O jantar é só hoje à noite. Exatamente. Temos o dia inteiro para te deixar apresentável. Valentina sentiu aquela velha raiva familiar subindo pela garganta. Eu sei me arrumar sozinha. Claro que sabe, querida. Mas Fernando Álvares não é qualquer um. Ele tem padrões. Que sorte a minha. Beatriz ignorou o sarcasmo, seguindo para a cozinha como se fosse dona do lugar. Valentina a seguiu, sentindo-se de repente uma estranha na própria casa. Café? Já tomei. Mas você precisa comer alguma coisa. Está magra demais. Estou bem. Está deprimida. É diferente. As palavras saíram suaves, mas Valentina sentiu o golpe mesmo assim. Mãe, o divórcio foi há 6 meses, Valentina. É hora de seguir em frente. Eu estou seguindo em frente. Sozinha nessa casa enorme, sem trabalhar, sem sair? Isso não é seguir em frente, querida. Isso é afundar. Beatriz abriu a geladeira, fazendo aquele som de desaprovação que Valentina conhecia desde criança. Você precisa fazer compras. Isso aqui está vazio. Eu como fora. Aonde? Botecos em Pinheiros. Pastéis e cerveja com um homem que faz seu coração disparar. Restaurantes. O som de um motor cortou a conversa. Miguel chegando para o trabalho. Valentina olhou pelo relógio. 7h15. Ele estava 15 minutos adiantado. É o jardineiro? Havia algo na voz de Beatriz que Valentina não gostou. É o paisagista, Miguel. Ah, sim. Márcia comentou que contratou alguém novo. Elas observaram pela janela da cozinha, enquanto Miguel descia do caminhão. O calor já estava forte, e ele tirou a camisa antes mesmo de pegar as ferramentas. Valentina engoliu seco. Meu Deus! Beatriz deixou escapar uma risada baixa,
E Valentina sentiu vergonha queimar seu rosto. Bem, pelo menos você contratou um bonito. Faz o jardim ficar mais interessante de observar. Mãe, o quê? Eu sou casada, não cega. Viúva. Sua mãe era viúva há 5 anos, mas Beatriz Albuquerque ainda se apresentava como casada, como se o status fosse mais importante que a realidade. Miguel começou a trabalhar nas roseiras, músculos se movendo sob o sol. Valentina forçou-se a desviar o olhar. Ele é bom no que faz. Muito. Educado? Sim. Que bom. É tão difícil encontrar pessoas confiáveis hoje em dia. A maioria só quer tirar vantagem. As palavras eram casuais, mas Valentina ouviu o preconceito embaixo delas. A suposição automática de que alguém como Miguel, alguém que trabalhava com as mãos, era potencialmente desonesto. Ele não é assim. Como você sabe? Faz quanto tempo que ele trabalha aqui? 2 semanas? 10 dias. Mas parecia uma vida inteira. Eu sei. Beatriz a estudou com aquele olhar penetrante de mãe que via demais. Você está corando. Estou com calor. Valentina. Mãe, por favor, não comece. Mas Beatriz já havia começado. Valentina via nos olhos dela aquela mistura de preocupação e julgamento que definia toda a sua relação. Só não faça nenhuma bobagem, querida. Você está vulnerável agora. É fácil confundir gratidão com outras coisas. Gratidão por quê? Por ter um homem bonito prestando atenção em você depois do que Bruno fez. A crueldade casual das palavras tirou o ar de Valentina. Eu preciso me trocar. Ela saiu da cozinha antes que as lágrimas caíssem. Do quarto, Valentina observou Miguel trabalhar. Ele devia ter ouvido a conversa. A cozinha tinha a janela aberta, e ele estava a menos de 10 metros. Por favor, não tenha ouvido. Mas pela forma como ele mantinha os ombros tensos, a forma como evitava olhar para a casa, ela sabia. Ele tinha ouvido cada palavra. Valentina se trocou mecanicamente. Calça de linho, blusa de seda, a armadura diária de quem fingia que tudo estava bem. Quando desceu, Beatriz estava na sala, folheando revistas de decoração. Pronta para discutir o jantar? Não há nada para discutir. Eu vou, janto, volto para casa. Você precisa dar uma chance para o Fernando. Ele é perfeito no papel. No papel. Empresário estabelecido, boa família, sem escândalos. O que mais você quer? Alguém que me faça sentir viva. Alguém que me veja de verdade. Alguém que desenhe plantas em cadernos velhos e tenha mãos calejadas de construir beleza. Nada. Você tem razão. Beatriz sorriu satisfeita. Ótimo. Use o vestido azul marinho. Discreto, mas elegante. E por favor, não fale sobre o divórcio. Homens não gostam de mulheres amarguradas. Valentina assentiu, porque era mais fácil concordar do que lutar. Sempre foi mais fácil concordar. Miguel saiu às 5 da tarde sem se despedir. Valentina viu quando ele guardou as ferramentas com movimentos bruscos, quando entrou no caminhão sem olhar para trás. Às 6h30, ela estava pronta para o jantar que não queria ter. O restaurante era em Jardins. Discreto. Caro. Exatamente o tipo de lugar onde pessoas como ela eram esperadas. Fernando Álvares já estava esperando quando ela chegou. 40 e poucos anos, bem apessoado, terno perfeitamente cortado. Ele se levantou quando a viu, sorriso de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Valentina, sua mãe não exagerou. Você é ainda mais bonita pessoalmente. Ele beijou sua mão e ela teve que forçar-se a não recuar. Fernando, prazer. O jantar foi exatamente o que ela esperava. Fernando falou sobre seus negócios. Importação de equipamentos médicos, muito lucrativo. Falou sobre sua ex-esposa. Incompatível, muito exigente. Falou sobre o que procurava. Alguém que entendesse seu estilo de vida, que não o incomodasse demais. Valentina comeu o peixe sem sabor e concordou nos momentos certos. Você é perfeita. Fernando disse isso no meio da sobremesa como se estivesse avaliando um objeto em exposição. Desculpe? Para o que eu preciso. Bonita, elegante, da sociedade certa. Divorciada. Então sem ilusões românticas bobas. Algo gelado percorreu a espinha de Valentina. Ilusões românticas bobas? Você sabe, mulheres que esperam poesia e romance. Nós somos adultos. Sabemos que casamento é parceria. Conveniência mútua. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, polegar traçando círculos em sua pele. Podemos ser muito convenientes um para o outro. Valentina puxou a mão de volta.
Eu preciso ir ao banheiro. No espelho do toalete feminino, ela olhou para seu reflexo. Maquiagem perfeita. Cabelo impecável. Vestido certo. Homem apropriado esperando lá fora. E absolutamente tudo estava errado. Miguel nunca falaria com ela daquele jeito. Miguel a desafiava, a via, a fazia querer ser mais do que era. Miguel. Ela pegou o celular, mas não tinha número dele. Como não havia pedido o número dele, Valentina voltou para a mesa com decisão nova correndo em suas veias. Fernando, eu preciso ir. Mas a noite mal começou. Ele se levantou também, ficando perto demais. Sua mão encontrou a cintura dela de forma possessiva. Pensei que pudéssemos ir para o meu apartamento, conhecer melhor um ao outro. Quando ele tentou beijá-la, Valentina a empurrou. Não. Por que não? Você é divorciada. Eu sou divorciado. Somos adultos. Eu disse não. Sua mãe disse que você estava pronta para seguir em frente. E ali estava. A real razão dele ter aceito o jantar. Beatriz vendendo sua filha como mercadoria disponível. Minha mãe estava errada. Valentina pegou a bolsa e saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Fernando boquiaberto e a conta sem pagar. Ela dirigiu em piloto automático. São Paulo passando em borrão pelas janelas. Não para casa. Ainda não. Acabou parando em frente ao bar do Zé. As mesas de plástico ainda estavam lá. Carlinhos limpava copos no balcão. Oi, você é amiga do Miguel? Ela assentiu, não confiando na voz. Ele não está aqui hoje. Mas quer sentar mesmo assim? Valentina balançou a cabeça e voltou para o carro. Quando finalmente chegou em casa, já passava das 10 da noite. Havia algo no mailbox da entrada. Um envelope pardo grande, seu nome escrito em caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Dentro, plantas arquitetônicas impressas em papel vegetal. O projeto dos fundos em detalhes meticulosos. Cada planta nativa identificada. Cada caminho desenhado. Cada banco pensado para pegar o melhor ângulo do sol. Era lindo. Era perfeito. Era impossível. E grampeada nas plantas, uma carta curta. Dona Valentina, segue o projeto solicitado. Orçamento anexo. Infelizmente não poderei executar o trabalho. Compromissos anteriores. Sugiro contratar a Duo Paisagismo. Eles são competentes e honestos. Foi um prazer trabalhar para a senhora. Miguel Santos Valentina leu 3 vezes antes de processar. Ele estava renunciando. Ele estava indo embora. E ela o havia perdido antes mesmo de tê-lo de verdade. Seu telefone tocou. Beatriz. E então? Como foi o jantar? Valentina olhou para as plantas nas mãos, para a assinatura formal, para a distância que Miguel havia colocado entre eles com 2 palavras. Dona Valentina. Foi horrível. O quê? Por quê? O que você fez? E ali estava a suposição automática. Que o erro tinha sido dela. Talvez tivesse sido. Mas não da forma que sua mãe pensava. Mãe, eu preciso ir. Valentina, não faça drama. Fernando é perfeito. Para você. Ele é perfeito para você e para o que você acha que eu deveria ser. Eu só quero o melhor para você. Não. Você quer o que é mais fácil de explicar no clube. O silêncio do outro lado foi denso de verdades não ditas. Como você ousa? Eu te ligo amanhã. Valentina desligou antes que Beatriz pudesse responder. Ela voltou para dentro de casa, subiu para o quarto e deitou na cama ainda vestida para o jantar que foi um desastre. As plantas de Miguel estavam espalhadas ao seu lado. Ela traçou os desenhos com dedos trêmulos, vendo o cuidado em cada linha, a paixão em cada detalhe. Ele havia colocado seu coração naquele projeto, e ela o havia magoado demais para que ele ficasse. Valentina pegou o celular e digitou o que deveria ter dito horas atrás, dias atrás, desde o primeiro momento. Valentina. Dona Márcia, preciso do número do Miguel. É urgente. A resposta veio 3 minutos depois. Dona Márcia. Ele me ligou há pouco pedindo para não voltar à sua casa. Disse que era pessoal. Desculpe, Valentina, mas não posso passar o número sem permissão dele. Claro que não podia. Valentina jogou o telefone na cama e olhou para o teto. Pela primeira vez em 6 meses, ela chorou. Não pelo casamento que perdeu, não pela vida que desmoronou, mas pelo homem que havia de verdade e que ela deixou escapar por ser covarde demais para lutar. 3 dias. Valentina passou 3 dias ligando para um número que não tinha. Ela dirigiu até Pinheiros 2 vezes, procurando Miguel no bar do Zé.
Carlinhos disse que ele não havia aparecido. Se ver ele, pode falar que eu estive aqui? Claro, mas ele não costuma sumir assim não. Deve estar chateado com alguma coisa. Com alguém. Chateado com alguém. Valentina voltou para casa e olhou para as plantas arquitetônicas espalhadas pela mesa da sala. Cada linha desdesenhada com cuidado, cada planta escolhida com propósito. Ele havia colocado alma naquilo, e ela havia jogado tudo fora. Na quarta-feira à noite, o céu de São Paulo começou a escurecer mais cedo que o normal. Nuvens pesadas e escuras engoliam a cidade. Valentina estava sentada na sala, telefone na mão, quando a primeira rajada de vento sacudiu as janelas. Tempestade de primavera. Fortes, violentas, rápidas. A chuva começou como metralhadora, batendo contra o vidro com fúria. Então a luz piscou uma vez, duas, e apagou completamente. Escuridão total. Valentina pegou o celular para usar como lanterna, caminhando até a cozinha em busca de velas. O som da água era ensurdecedor. Não só da chuva, mas de algo mais. Algo dentro da propriedade. Ela correu até a janela dos fundos e viu. O sistema de irrigação tinha falhado novamente, mas dessa vez estava pior. A água jorrava de múltiplos pontos, alagando os canteiros, formando poças que cresciam rapidamente. Não, não, não! Valentina tentou lembrar onde ficava o registro principal. Miguel havia mostrado naquele dia, mas ela não prestou atenção porque ele estava ali para consertar, e agora ele não estava. Ela puxou uma capa de chuva e saiu correndo para o jardim. A tempestade a atingiu como parede sólida, chuva gelada encharcando tudo instantaneamente. Os jatos de água estavam por todo lado. Ela tentou fechar uma válvula, mas estava presa. Tentou outra, e sua mão escorregou no metal molhado. Merda! Sai daí! O grito cortou através da tempestade. Valentina girou e viu Miguel correndo em direção a ela, tão molhado quanto, caixa de ferramentas na mão. Miguel, não fala. Vai para dentro. Eu posso ajudar. Valentina, pelo amor de Deus, sai do caminho. O tom dele admitia zero argumentação. Ela recuou, observando enquanto Miguel caía de joelhos ao lado do registro principal. Seus dedos trabalhavam rápido mesmo sob a chuva torrencial, girando, ajustando, forçando. Um raio iluminou o céu, seguido por trovão que fez o chão tremer. Miguel, é perigoso. Quase. Mais um minuto de luta, e finalmente o registro cedeu. A água parou de jorrar gradualmente, deixando apenas a chuva e o som de ambos respirando pesado. Miguel se levantou, cambaleando levemente. Valentina correu para segurá-lo. Você está bem? Estou, mas ele não estava. Ela via tremores percorrendo o corpo dele. Entra, por favor. Valentina. Outro trovão, mais próximo. A tempestade estava piorando. Eu não vou te deixar morrer eletrocutado no meu jardim. Entra. Ela puxou a mão dele, e depois de um segundo de hesitação, Miguel a seguiu. Dentro da casa escura, pingando no chão de mármore, eles finalmente pararam. Valentina acendeu velas com mãos trêmulas. A luz fraca dançava nas paredes, criando sombras que tornavam tudo irreal. Como você sabia? Passei de carro. Vi as luzes apagarem e não consegui simplesmente ir embora. Ele não olhava para ela enquanto falava. Permaneceu perto da porta, como se pronto para fugir a qualquer momento. Miguel, sobre o outro dia, não precisa explicar. Preciso sim. Minha mãe disse coisas horríveis e eu não te defendi. Eu fui covarde. Você foi honesta. A voz dele saiu dura, cheia de mágoa mal escondida. Eu sou o jardineiro. Você é a dona da casa. Sempre foi assim. Eu que esqueci meu lugar. Seu lugar? Valentina deu um passo à frente, raiva substituindo a culpa. Que merda é essa de seu lugar? A verdade, eu corto sua grama. Você mora em Jardim Europa. Nós não somos iguais, Valentina. Eu nunca disse isso. Você não precisou. Miguel finalmente a encarou e a dor nos olhos dele a cortou mais fundo que qualquer acusação. Você ficou com vergonha quando aquele cara nos viu juntos. Não negue. Eu vi. Não foi vergonha. Foi medo. Medo de ser julgada por estar com alguém como eu. Como você. Pobre. Fracassado. Bom o suficiente para consertar suas plantas, mas não para sentar na sua mesa. As palavras explodiram entre eles como bombas. Você acha que eu me importo com dinheiro? Você acha que eu escolheria Fernando ao invés de você?
Você foi jantar com ele. Porque sou covarde. Porque tenho 32 anos e ainda deixo minha mãe ditar minha vida. Porque é mais fácil fingir que sou a bonequinha perfeita do que admitir que estou apaixonada por... Ela cortou as palavras tarde demais. O silêncio ficou denso, pesado de verdades não planejadas. Por quem? Miguel deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. Água pingava do cabelo dele, da roupa, formando poças no chão. Termina a frase. Você sabe. Eu preciso ouvir. Valentina forçou-se a encontrar os olhos dele, a luz das velas fazendo tudo parecer um sonho febril. Por você. Estou apaixonada por você. E isso me apavora porque eu não sei como fazer isso. Não sei como ser real. Eu fingi por tanto tempo que esqueci quem eu sou quando não estou performando. Miguel passou a mão pelo rosto e ela viu quando algo se quebrou dentro dele. Você acha que é só você que está com medo? Do que você tem medo? De não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que pode ter qualquer homem da cidade. E escolheu o que perdeu tudo. O que mora com a irmã. O que tem dívidas até o pescoço. Sua voz rachou na última palavra. Você me olha como se eu fosse especial. E eu tenho pavor do dia em que esse olhar mudar. Do dia em que você ver o que eu realmente sou. Só mais um cara tentando sobreviver. Você acha que eu não vejo isso? Valentina fechou a distância entre eles, mãos encontrando o rosto molhado dele. Eu vejo tudo. Vejo que você é brilhante e teimoso e orgulhoso demais para pedir ajuda. Vejo que você cuida da sua irmã e desenha plantas em cadernos velhos porque não consegue parar de criar beleza. Vejo que você me trata como pessoa, não como troféu ou projeto de caridade. Seus rostos estavam a centímetros de distância agora. Valentina sentia o calor dele através das roupas molhadas. E eu vejo que você me vê de verdade. E isso me apavora porque ninguém nunca me viu antes. Ninguém nunca quis me ver. Valentina. O nome dela na boca dele soou como oração. Miguel baixou o rosto e ela ergueu o dela. E seus lábios se tocaram suavemente, testando, perguntando. Então, ele aprofundou o beijo e Valentina esqueceu como pensar. Suas mãos encontraram o cabelo molhado dele, puxando-o mais perto. As mãos dele agarraram sua cintura, dedos pressionando através da roupa encharcada. O beijo era tudo. Desespero, desejo, meses de tensão finalmente explodindo. Valentina o puxou mais para dentro da casa, tropeçando em móveis na escuridão. Miguel a pressionou contra a parede, e ela arqueou contra ele, querendo mais, querendo tudo. Ele recuou tão abruptamente que ela quase caiu. Não, não podemos. Por quê? Valentina estava respirando pesado, lábios inchados, corpo inteiro vibrando de desejo não realizado. Porque amanhã você vai se arrepender. Quando a luz voltar e você ver tudo claramente, vai se arrepender. Não vou. Vai sim. Você vai lembrar que eu sou só o jardineiro que conserta suas válvulas. E eu não posso ser apenas isso para você. Não depois de sentir. Ele não terminou a frase. Sentir o quê? Tudo. A palavra saiu quebrada, cheia de dor. Eu sinto tudo com você. E quando você me dispensar, quando decidir que foi divertido, mas não é prático, vai me destruir. Quem decidiu que você é só alguma coisa? Valentina o segurou pelos ombros, forçando-o a olhar para ela. Eu ou você mesmo? Porque eu nunca te olhei e vi só um jardineiro. Nunca. Nem no primeiro dia. Você não me defendeu quando sua mãe. Eu sei. Eu falhei. E vou carregar essa vergonha para sempre. Mas desde aquele momento, eu terminei com Fernando antes que começasse. Desliguei na cara da minha mãe. Dirigi pela cidade inteira procurando você. Lágrimas misturavam-se com a água da chuva em seu rosto. Eu falhei uma vez, Miguel. Uma vez. E estou aqui implorando por uma segunda chance. Mas você tem que decidir se pode me perdoar ou não. Miguel fechou os olhos e ela viu a luta acontecendo dentro dele. Não é sobre perdão. Então é sobre o quê? Sobre eu não sobreviver se você me quebrar. Eu já fui quebrado demais. Não resta muito para quebrar de novo. Ele abriu os olhos e Valentina viu dor crua ali. Você mora em Jardim Europa. Eu moro em Itaquera. Você tem pós-graduação que nunca usou. Eu tenho dívidas que nunca vão acabar. Seu mundo e o meu... Eles não se misturam, Valentina. Por mais que a gente queira. E se eu não me importar com isso? Você vai se importar.
Quando suas amigas rirem, quando sua mãe pressionar, quando todo mundo perguntar o que uma Albuquerque está fazendo com um arquiteto fracassado. Pare de se chamar de fracassado. É o que eu sou. A confissão explodiu dele com força que os silenciou a ambos. Eu perdi tudo. Tudo que construí, tudo que importava. E agora estou vivendo de favor com minha irmã, cortando grama para pagar dívidas que vão me perseguir por anos. Que futuro eu tenho para oferecer? Eu não quero futuro. Quero você. Hoje. Você me quer hoje. Mas e amanhã? E na próxima festa beneficente onde você tem que explicar quem sou? E quando sua mãe falar que pode ter melhor? Ele deu um passo para trás, criando distância física que doía mais que qualquer palavra. Eu não posso ser seu ato de rebeldia, Valentina. Não posso ser a forma de você provar algo para sua mãe ou para você mesma. Não é isso. Não é? Miguel pegou a caixa de ferramentas que havia deixado na entrada. A tempestade está passando. Eu preciso ir. Não vai. Mas ele já estava abrindo a porta. A chuva havia diminuído para garoa fina. Miguel, por favor, não me deixe assim. Ele pausou na soleira, costas viradas. Você me deixou primeiro. Então ele saiu, descendo os degraus, atravessando o jardim encharcado em direção ao caminhão. Valentina o seguiu até a varanda, a água da garoa misturando-se com suas lágrimas. Eu te amo! O grito saiu desesperado, cru, real. Miguel pausou, mão na porta do caminhão. Seus ombros subiram e desceram com respiração pesada, mas ele não se virou. Ele entrou no caminhão e partiu, deixando Valentina ali, encharcada e quebrada e completamente sozinha. A luz voltou 5 minutos depois, iluminando a casa vazia, as velas ainda acesas, as poças de água no chão de mármore. Evidência física de que ele esteve ali. Mas Miguel havia ido embora. E dessa vez, Valentina não sabia se ele voltaria. Ela deslizou pela parede até sentar no chão molhado, abraçando os joelhos, finalmente permitindo-se quebrar completamente. Seu telefone vibrou. Mensagem de Beatriz. Mãe, Fernando ligou. Disse que você foi rude. Espero que tenha uma boa explicação. Valentina olhou para a mensagem, para a casa grande e vazia, para a vida que não queria mais, e então digitou a resposta que deveria ter dado há anos. Valentina, a explicação é que eu cansei de viver para suas expectativas. Cansei de ser a filha perfeita na vida perfeita que não me faz feliz. Preciso de espaço. Não me liga por um tempo. Ela enviou antes que pudesse se arrepender. Então bloqueou o número da mãe. Então chorou até não ter mais lágrimas. E quando finalmente conseguiu se levantar, já passava da meia-noite. A tempestade havia passado completamente. São Paulo brilhava lavada e nova do lado de fora. Mas dentro da mansão de Jardim Europa, Valentina nunca se sentiu tão perdida. Ela tinha cortado laços com a mãe. Ela tinha declarado amor. E ela estava completamente, absolutamente sozinha. Valentina não dormiu. Passou a noite olhando para o teto, ensaiando palavras que soavam falsas mesmo em sua própria cabeça. Às 6 da manhã, ela ligou para a doutora Paula. Valentina, são 6 da manhã. Eu preciso de uma sessão. Agora. Silêncio. Então, venha para o consultório. Estarei lá em 40 minutos. Doutora Paula a esperava com café forte e olhar preocupado. Conte-me. Então Valentina contou tudo. A tempestade. O beijo. As palavras que não conseguiu pegar de volta. Miguel indo embora. Eu disse que o amava. E ele foi embora. Porque não acreditou ou porque teve medo? As duas coisas. Valentina tomou um gole de café que queimou a garganta. Ele acha que vai ser meu ato de rebeldia. Minha forma de punir minha mãe. E talvez eu tenha feito parecer isso. Você ama esse homem? Sim, sem hesitação dessa vez. Então o que vai fazer? Não sei. Ele não atende minhas ligações. Não sei onde mora. Não. Você sabe onde conseguir essa informação? Valentina pausou, processando. Dona Márcia. Então a pergunta real é, você está disposta a ir atrás dele? De verdade? Não ligar, não enviar mensagem. Ir, cruzar a cidade, entrar no mundo dele da forma como ele entrou no seu? O pensamento a apavorava. E também a emocionava. Sim, então vá. Agora, antes que perca a coragem. Dona Márcia atendeu no terceiro toque. Valentina, querida, está tudo bem? Preciso do endereço do Miguel. Silêncio.
Ele pediu para eu não passar. Eu sei. E entendo se você não puder. Mas, Dona Márcia, eu preciso vê-lo. Preciso dizer coisas que não posso dizer por telefone. Mais silêncio. Então, um suspiro. Rua dos Jacarandás, 847, apartamento 23, Itaquera. Obrigada. Valentina, seja gentil com ele. Miguel já foi machucado demais. Eu sei. Vou tentar consertar isso. A viagem de Jardim Europa a Itaquera levou 1h20. Valentina atravessou São Paulo em seu Mercedes, vendo a cidade mudar ao redor dela. Os prédios elegantes deram lugar a construções mais simples. As ruas arborizadas viraram avenidas movimentadas. O cheiro de dinheiro se transformou em cheiro de vida real. Ela se perdeu 2 vezes. Quase desistiu 3. Mas continuou dirigindo, porque pela primeira vez em anos, tinha algo pelo qual lutar. O prédio era simples. 5 andares, pintura descascada, playground pequeno na frente onde crianças brincavam. Valentina estacionou e olhou para seu reflexo no espelho retrovisor. Sem maquiagem elaborada hoje, sem roupa de grife, jeans e camiseta branca. Ela mesma, sem armadura. Apavorante. O interfone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. Alô? Voz feminina, cansada, mas gentil. Marina, meu nome é Valentina. Eu preciso falar com o Miguel. Pausa longa. Você é a dona da mansão. Sou. Mas não é por isso que estou aqui. Mais silêncio. Então o zumbido da porta destravando. 3º andar. Escada à direita. Valentina subiu os degraus com o coração martelando. Chegou ao 3º andar ofegante, mais de nervos que de esforço. A porta do apartamento 23 estava aberta. Uma mulher de uns 38 anos a observava. Olhos inteligentes, cabelo preso em rabo de cavalo, uniforme de enfermeira. Marina! Valentina. Elas se mediram por um momento. Então Marina deu um passo para o lado. Entra. O apartamento era pequeno, mas impecável. Sofá desgastado, mas limpo. Fotos nas paredes. Marina com uma menina pequena, Miguel na formatura, a família toda junta em tempos mais felizes. E Miguel sentado à mesa da cozinha, xícara de café nas mãos, olhando para Valentina como se estivesse vendo um fantasma. O que você está fazendo aqui? Vim devolver sua camisa. Foi a primeira coisa que saiu da sua boca. Ridícula, mas verdadeira. Miguel piscou confuso. Que camisa? A que você me emprestou no primeiro dia. Eu lavei, passei, está no carro. Você dirigiu de Jardim Europa até Itaquera para devolver uma camisa? Não. Valentina entrou mais no apartamento, forçando suas pernas a se moverem. Vim pedir desculpas. Vim dizer coisas que deveria ter dito antes. Vim lutar por você. Marina fez um som baixo de aprovação. Miguel, faz café. Valentina, senta. Marina, não. Vocês vão ficar aí se olhando ou vão conversar feito gente grande? O tom não admitia argumentação. Miguel se levantou, foi até o fogão, começou a fazer café com movimentos mecânicos. Valentina sentou, mãos tremendo sobre a mesa. Marina se sentou do outro lado, estudando-a. Você sabe que meu irmão é teimoso, né? Percebi. E orgulhoso. Orgulhoso demais para o próprio bem. Marina, para. Miguel não se virou do fogão. É verdade. Você prefere afundar sozinho do que aceitar ajuda. Igual ao nosso pai. Nosso pai morreu sozinho e amargurado. Exatamente. Marina voltou a atenção para Valentina. E você? Tem coragem de amar alguém que vai te desafiar? Que não vai te deixar fingir que está tudo bem quando não está? Eu acho que sim, quero tentar. Achar não é suficiente. Tenho coragem. Valentina forçou convicção na voz. Eu terminei com o Fernando antes de começar. Briguei com minha mãe. Bloqueei o número dela. E dirigi 1h20 até aqui porque não consigo parar de pensar no seu irmão desde o dia que ele desviou o olhar quando minha camisa ficou transparente. Miguel virou. Café esquecido. Você bloqueou sua mãe? Bloqueei. E não me arrependo. Marina sorriu satisfeita. Pode servir o café agora, Miguel. Acho que ela passou no teste. Ele serviu 3 xícaras em silêncio. Sentou, mas não olhou para Valentina diretamente. Por que você está aqui? De verdade? Porque eu te amo. E porque você está certo. Isso o fez levantar o olhar. Certo sobre o quê? Sobre eu ter falhado. Sobre eu ter sido covarde. Sobre tudo. Valentina pegou a xícara com mãos que finalmente pararam de tremer.
Mas você está errado sobre uma coisa. Você não é meu ato de rebeldia. Você é meu despertar. Valentina, me deixa terminar, por favor. Ele assentiu, mandíbula tensa. Eu fui casada há 8 anos com um homem que nunca me viu de verdade. Eu me tornei invisível aos poucos. Primeiro parando de trabalhar, depois de ter opiniões, finalmente de existir como pessoa. Virei a esposa do Bruno, a filha dos Albuquerque, nunca só Valentina. Sua voz rachou, mas ela continuou. E então você apareceu e me viu. No pior momento possível, encharcada e humilhada, e você me tratou com dignidade, como pessoa, como se eu importasse. Você importa. As palavras saíram baixas, mas ela ouviu. Para você. Mas eu não importava para mim mesma. Não há anos. Valentina colocou as cartas na mesa, literalmente. Puxou papéis da bolsa. Essas são vagas em ONGs internacionais, refugiados, direitos humanos, desenvolvimento sustentável. Eu me candidatei para todas ontem de madrugada. Miguel pegou os papéis, lendo. Você está procurando emprego? Estou. Depois de 8 anos, estou voltando a usar minha formação. Marina fez aquele som de aprovação novamente. E isso tem a ver comigo? Miguel perguntou cauteloso. Não, tem a ver comigo, com eu finalmente acordar e viver minha própria vida. Valentina puxou outro documento, o projeto arquitetônico que Miguel havia deixado. Mas isso tem a ver com você. Eu quero contratar Miguel Santos, arquiteto paisagista, para redesenhar meu jardim. Contrato formal, pagamento justo de mercado, tudo nos conformes. Valentina, eu não posso aceitar. Por que não? O trabalho é brilhante. Você merece ser pago por ele. Porque parece que você está me dando caridade. É caridade pagar um profissional qualificado pelo trabalho dele? Marina interveio. Miguel, você ia recusar qualquer cliente que aparecesse? Ou só está recusando porque é ela? Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. É diferente. Por quê? Porque você está apaixonado e com medo. Marina completou sem piedade. Bem-vindo ao Clube da Humanidade. Valentina aproveitou a abertura. 3 meses de trabalho. Você redesenha completamente os fundos. Eu pago o que está no orçamento, que pesquisei e é justo. Você entrega o projeto. Nós somos profissionais. E depois? Miguel finalmente olhou para ela diretamente. Depois do projeto? O que acontece então? Isso depende de você. De mim? Você é o que está com medo. Medo que eu me arrependa. Medo que isso seja temporário. Medo de não ser suficiente. Valentina segurou as mãos dele sobre a mesa. Mas eu estou aqui. Atravessei a cidade inteira. Briguei com minha família. Estou mudando minha vida inteira. O que mais eu preciso fazer para provar que isso é real? Miguel olhou para as mãos dela, segurando as dele. Para Marina, que observava com expectativa. Para os papéis espalhados na mesa, prova tangível de mudança. Você realmente bloqueou sua mãe? Bloqueei. E o Fernando? Nunca mais falei com ele depois que saí do restaurante. E o projeto? Você quer de verdade ou está inventando desculpa? Quero de verdade. Seu design é incrível. Transforma o espaço em algo que respira. Ela viu quando algo cedeu dentro dele. A parede começando a rachar. E se não der certo? Entre nós? E se der? Valentina apertou as mãos dele. Eu não tenho garantias, Miguel. Não posso prometer que vai ser fácil. Minha mãe vai odiar. Seus amigos vão julgar. As pessoas vão falar. Muito animador. Mas eu posso prometer que vou tentar. Que vou aparecer. Que vou lutar quando ficar difícil ao invés de fugir. Como eu fugi. Nós dois fugimos. De formas diferentes. Marina se levantou, pegando as xícaras vazias. Vocês querem que eu saia ou vão continuar se torturando na minha frente? Fica. Miguel segurou o pulso da irmã. Você tinha razão. Sobre tudo. Eu sei. Sou irritante assim. Marina beijou o topo da cabeça dele antes de voltar para a pia. Miguel finalmente sorriu. Pequeno, mas real. 3 meses? 3 meses de projeto. Depois podemos ver. Ver o quê? Se você consegue me perdoar. Se eu consigo deixar de ser covarde. Se a gente consegue construir algo real. Ele a estudou por um longo momento. Então, eu tenho condições. Fala. Contrato formal. Por escrito. Com cronograma e entregas específicas. Eu sou prestador de serviços. Você é cliente. Concordo.
Durante o horário de trabalho somos profissionais, sem isso. Ele gesticulou vagamente entre eles, e Valentina teve que segurar o riso. E fora do horário de trabalho? Miguel hesitou, vulnerabilidade cruzando seu rosto. Fora do horário de trabalho, podemos ser só Miguel e Valentina? Só Miguel e Valentina. Sem sobrenomes, sem dinheiro, sem expectativas, sem medo? Tentando não ter medo. Valentina se levantou, rodeando a mesa até ficar na frente dele. Miguel se levantou também, e pela primeira vez não havia distância entre eles. Posso te beijar agora? Fora do horário de trabalho? Ele respondeu puxando-a contra ele, boca encontrando a dela com fome que tirou seu fôlego. O beijo foi diferente dessa vez. Não desesperado como na tempestade, mas intencional. Promessa. Começo de algo real. Quando se separaram, Marina estava sorrindo da pia. Finalmente. Pensei que vocês fossem enrolar a manhã inteira. Marina. Miguel estava corando. O quê? Vocês são adultos. E eu já vi beijo antes. A porta da frente se abriu, e uma menina de uns 6 anos entrou correndo. Tia Marina! Tia Marina! O tio Paulo me deu chocolate! Ela parou ao ver Valentina, olhos arregalados. Oi, quem é você? Essa é a Valentina, uma amiga do seu tio Miguel. Namorada? A menina perguntou com a franqueza brutal das crianças. Miguel e Valentina se entreolharam. Estamos trabalhando nisso, ele respondeu. E Valentina amou a honestidade daquilo. Meu nome é Sofia. Eu tenho 6 anos. Você é bonita. Obrigada. Você também. Sofia acenou antes de correr para o quarto. Desculpa, ela não tem filtro, Marina disse, mas estava sorrindo. Ela é perfeita. Valentina percebeu que falou sério. Tudo ali era perfeito. O apartamento pequeno, a família amorosa, a simplicidade honesta de tudo. Fica para o almoço, Marina ofereceu. Não é nada chique, mas eu adoraria. Eles comeram macarrão com molho caseiro na mesa pequena da cozinha, Sofia tagarelando sem parar, Marina contando histórias embaraçosas de Miguel criança. Valentina não conseguia lembrar a última vez que se sentiu tão leve. Quando finalmente se despediu, já eram 5 da tarde. Miguel a acompanhou até o carro. Obrigado por vir. Obrigada por me dar uma chance. Ele beijou-a novamente. Suave dessa vez. Promessa contra seus lábios. Começo segunda-feira. Vou levar equipamento de medição e fazer levantamento completo. Profissional. Durante o expediente. E depois? Depois a gente vê. Valentina entrou no carro, mas antes de fechar a porta. Miguel, eu te amo. Ainda. Sempre. Eu sei, e eu estou chegando lá. Foi suficiente. Por enquanto foi mais que suficiente. Enquanto dirigia de volta para Jardim Europa, São Paulo não parecia tão grande. A distância entre os mundos não parecia intransponível. E pela primeira vez em 6 meses, talvez em anos, Valentina se sentiu viva. Completamente, perfeitamente viva. 3 meses podem ser uma eternidade, ou um piscar de olhos. Para Valentina e Miguel, foram os 2. Era final de janeiro, e o calor do verão paulistano fazia o ar ondular sobre o jardim recém-transformado. Valentina passou a mão pela testa suada, observando Miguel fazer os ajustes finais no sistema de irrigação. Promete que não vai explodir dessa vez? Ele riu, aquele som que ela nunca se cansava de ouvir. Prometo, dessa vez é profissional. Você sempre foi profissional. Você sabe o que eu quis dizer. E ela sabia. 3 meses de trabalho árduo. Miguel chegando pontualmente às 8, saindo às 5, mantendo limites profissionais rígidos durante o expediente. E depois das 5, sendo só Miguel e Valentina. O jardim estava irreconhecível. Onde antes havia canteiros formais e roseiras europeias, agora cresciam plantas nativas brasileiras, ipês, jabuticabeiras, bromélias, samambaias. Um caminho de pedra serpenteava entre os canteiros, levando a um deck de madeira sob uma pérgola coberta de jasmim-manga. Ficou perfeito, Valentina murmurou, não pela primeira vez. Ficamos perfeitos. Miguel corrigiu puxando-a para perto. Ele cheirava a terra e sol e trabalho honesto. Valentina enterrou o rosto no pescoço dele, sorrindo. As pessoas vão chegar em 1 hora. Eu sei. Por isso estou me aproveitando agora. Ele a beijou, longo e lento, e ela ainda sentia aquele choque elétrico percorrendo sua espinha. 3 meses, e o efeito não diminuíra nem um pouco. O telefone de Valentina tocou.
Ela resmungou contra os lábios dele antes de atender. Oi, Carla. Valentina, eu estava pensando no seu paisagista, aquele que fez seu jardim. Miguel levantou uma sobrancelha e Valentina sorriu. Miguel Santos. O que tem ele? Minha cunhada viu as fotos que você postou. Ela quer orçamento para a casa dela em Alphaville. Pode passar o contato? Claro. Vou mandar agora. Ela desligou e encontrou Miguel sorrindo. Mais uma cliente? Quinta essa semana. Você vai precisar contratar ajuda logo. Já contratei. Lembra? Diego começou segunda. Diego, ex-colega da FAO que havia perdido emprego na crise. Miguel o contratara assim que teve condições financeiras mínimas. Como estão as dívidas? Renegociadas, parceladas. Vou estar pagando até os 50 anos, mas é gerenciável agora. Ele passou o polegar pela bochecha dela. Graças a você. E às suas amigas ricas que aparentemente adoram postar fotos de jardins no Instagram. Eu só mostrei seu trabalho. Elas reconheceram qualidade. E você? Como foi o dia? Valentina havia começado na ONG de refugiados 3 semanas atrás. Trabalho meio período, mas era começo. Intenso. Conseguimos aprovar os vistos para aquela família síria. E tem reunião com o consulado alemão semana que vem sobre o programa de reassentamento. O orgulho nos olhos dele a aquecia mais que o sol de janeiro. Você é incrível. Estou aprendendo. 8 anos sem trabalhar, esqueci muita coisa. Mas está lembrando rápido. O som de carros estacionando interrompeu o momento. Os convidados começavam a chegar. Marina saiu primeiro, Sofia pulando ao seu lado. Tio Miguel, Valentina, o jardim ficou lindo. Sofia correu para abraçar ambos. Nos últimos 3 meses, ela havia se tornado presença constante, passando fins de semana, ajudando Miguel a trabalhar, fazendo Valentina se questionar sobre coisas que ainda não havia dito em voz alta. Coisas sobre futuro, sobre família, sobre permanência. Dona Márcia chegou em seguida, trazendo uma torta de morango. Miguel, meu filho, olha isso! Você superou todas as expectativas. Obrigado, Dona Márcia, por tudo. Eles se abraçaram. E Valentina viu emoção nos olhos da mulher mais velha. Ela havia apostado em Miguel quando ninguém mais apostaria. Rodrigo apareceu com a namorada, o mesmo colega da FAO que os vira juntos no boteco. Dessa vez, não havia choque em seu rosto, apenas admiração genuína. Cara, isso aqui está surreal. Você tem que me indicar para uns projetos. Depois a gente conversa. Mais amigos chegaram. Colegas da ONG de Valentina, vizinhos curiosos. O jardim foi se enchendo de vida, risos, música baixa tocando de uma caixa de som. E então, para surpresa de Valentina, um Mercedes familiar estacionou na frente. Beatriz Albuquerque desceu do carro com seu tailleur impecável e expressão cautelosa. Elas não haviam falado por quase 1 mês após a briga. Foi Marina, estranhamente, quem serviu de ponte, encontrar a Beatriz, casualmente, no Hospital das Clínicas e tiveram uma conversa franca sobre orgulho, família e segundas chances. Mãe! Valentina. Elas se olharam por um longo momento. Então Beatriz abriu os braços e Valentina se permitiu o abraço. Você está bonita, querida. Feliz. Estou. Diferente. Para melhor? Beatriz olhou ao redor. Para o jardim vibrante, para Miguel conversando animadamente com Rodrigo, para Sofia rindo com outras crianças. Sim, para melhor. Não foi pedido de desculpas. Não foi aceitação total, mas era começo. Miguel se aproximou, estendendo a mão. Dona Beatriz, obrigado por vir. Ela olhou para a mão dele, e Valentina prendeu a respiração. Então Beatriz apertou. O jardim está lindo, Miguel. Você tem muito talento. Obrigado. E... Ela hesitou, e Valentina viu o esforço. E minha filha parece feliz. Então, obrigada. Por isso. Não foi fácil para ela dizer, mas disse. Miguel assentiu, respeitoso, mas não subserviente. Ela me faz feliz também. Beatriz olhou entre os dois, algo suavizando em seu rosto. Vocês querem vir jantar semana que vem? Na minha casa? Eu gostaria de conhecer você melhor. Apropriadamente. Foi a vez de Miguel ficar sem palavras. Nós adoraríamos, Valentina respondeu, apertando a mão dele. Beatriz assentiu e foi cumprimentar Marina, deixando-os sozinhos momentaneamente. Ela me convidou para jantar. Convidou. Ela me odeia? Não. Ela está tentando. É o máximo que posso pedir.
Miguel puxou-a para um abraço e Valentina se permitiu derreter contra ele. 3 meses atrás você nem sabia meu sobrenome. 3 meses atrás eu estava afundando. Nós dois estávamos. E agora? Agora estamos nadando. Juntos. Juntos. Marina se aproximou com Sofia e 2 cervejas. Parem de se agarrar e venham socializar com seus convidados. Sim, senhora. Miguel fez continência sarcástica. A tarde derreteu em noite. Luzes de LED que Miguel havia instalado se acenderam automaticamente, criando atmosfera mágica. Alguém colocou música mais alta. Pessoas dançavam no deck. Valentina estava conversando com Carla sobre programas de integração de refugiados quando ouviu o som. Psss, seus olhos se arregalaram. O sistema de irrigação havia ligado, no horário errado. Com todos ali, a água começou a jorrar de múltiplos pontos, encharcando convidados que gritaram surpresos, mas rindo. Valentina olhou para Miguel, horrorizada. Você disse que não ia explodir. Não explodiu, só ligou cedo. Mas ele estava rindo, completamente molhado, sem se importar nem um pouco. Sofia pulava debaixo dos jatos, comemorando. Marina tirou os sapatos e entrou na chuva também. Outros convidados seguiram, transformando o acidente em diversão. Miguel estendeu a mão para Valentina. Vem, eu vou ficar encharcada. Eu sei. Ela olhou para ele. Cabelo grudado na testa, camisa colada no corpo, sorriso enorme no rosto. E se lembrou do primeiro dia. Da vergonha, do medo, de como ele desviou o olhar e ofereceu gentileza quando ela esperava julgamento. Valentina pegou a mão dele e deixou-se ser puxada para debaixo da água. O jato a atingiu, gelado e perfeito, e ela gritou de surpresa antes de começar a rir. Miguel a girou, e eles dançaram desajeitadamente sob a irrigação acidental, completamente encharcados, completamente ridículos, completamente felizes. Ele parou de girar, segurando o rosto dela entre as mãos molhadas. Posso olhar sua camisa molhada agora? A referência ao primeiro dia a fez rir e chorar ao mesmo tempo. Pode olhar tudo. Não tenho mais nada a esconder. E era verdade. Não mais armaduras, não mais mentiras, não mais vergonha. Só ela, só ele, só isso. Miguel a beijou ali, no meio do jardim que construíram juntos, literal e metaforicamente, enquanto água caía ao redor deles e amigos aplaudiam. Quando se separaram, Valentina olhou ao redor, para o jardim que respirava vida, para Marina ensinando Sofia a dançar sob a água, para Beatriz conversando cautelosamente com Dona Márcia, para Rodrigo tirando fotos da festa espontânea, para Miguel, olhando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. 3 meses atrás, ela estava afundando em vida que não reconhecia como sua. Hoje, estava encharcada em jardim cheio de vida, cercada de pessoas que amava, ao lado de homem que a via de verdade. Hoje, ela estava viva, e não planejava parar de viver tão cedo. Muito mais tarde, quando todos haviam ido embora e o jardim estava silencioso novamente, Valentina e Miguel se sentaram no deck sob as estrelas, ainda molhados, ainda rindo. O sistema realmente funcionou mal ou você planejou isso? Ela perguntou. Um cavalheiro nunca conta. Miguel, talvez eu tenha programado para ligar mais cedo. Talvez não. Você nunca vai saber. Ela o empurrou de brincadeira e ele a puxou contra o peito. Obrigado. Ele sussurrou no cabelo dela. Por quê? Por ser corajosa. Por vir me buscar. Por construir isso comigo. Nós construímos juntos. Juntos. Eles ficaram assim por um longo tempo, ouvindo São Paulo respirar ao redor deles, sentindo o jardim viver ao redor deles, plantando não apenas flores, mas futuro. E pela primeira vez em muito tempo, esse futuro parecia infinitamente possível. O que você achou da história de Valentina e Miguel? Deixe um comentário abaixo. De 0 a 10. Que nota você dá para esta história? Inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nenhuma de nossas histórias.